E disse Jesus: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 3. Estamos aqui na sequência falando a respeito das falas de Jesus aí registrada pelo evangelista Mateus. Já começamos do capítulo de número 3 e já fizemos alguns vídeos aí. Se você não viu, que possa ver, está aqui postado no canal. As falas de Jesus. A intenção é falar do início ao final as falas de Jesus registrada pelo evangelista Mateus. E aqui no capítulo de número 5, versículo 3, nós temos mais uma fala aqui registrada pelo evangelista. E o capítulo 5, versículo 1, 2 e 3, na sequência, diz assim, ó. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se deles os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então está aqui registrado, a partir do capítulo de número 5, nós temos aqui registrado o chamado Sermão do Monte, a qual Jesus se assenta com os seus discípulos e começa a ensinar várias coisas aqui. Relacionado aqui, já de início, às coisas do reino, né? Já que os primeiros versículos, que nós já citamos anteriormente, assim como João Batista também vem falando a respeito da chegada do reino. E aqui Jesus, ele dá como porta de entrada a forma a qual as pessoas podem entrar nesse reino, reino dos céus, reino de Deus, que são os sinônimos aqui, tá? Então, ele vai falar que qual é a forma, qual é a porta de entrada para esse reino? É ser pobre de espírito. Então, só tem uma forma de entrar no reino dos céus ou no reino de Deus. Bem-aventurado, ou seja, a palavra aqui bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz aquele que é pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus, tá? Então, essa é a porta de entrada. E esse ser pobre de espírito aqui é se esvaziar de si mesmo, é reconhecer que em si não tem nada, é reconhecer a dependência de Deus. Então, como é que entra no reino dos céus? Aqui, através da perspectiva de Jesus. É quase que se anular a si mesmo, porque a palavra pobre aqui, no original, muitos vão dizer aqui, que é uma situação, não aquela quando nós estamos acostumados, quando nós falamos de pobre. Quando nós falamos de pobre aqui, nós temos uma ideia de que, apesar das pessoas falarem, eu sou pobre, mas aí, né, a pessoa tem casa, tem onde morar, tem o que comer, e aqui nós levamos essa palavra, né, para essa pessoa pobre. Mas aqui no contexto, né, segundo o original, o pobre aqui é não ter nada. É depender totalmente do outro. Então, isso aqui é pobre. E aqui está a porta de entrada. O que Jesus está falando a respeito de ser pobre de espírito? É reconhecer que em si não tem nada, nada aquilo que ele tem, ou aquilo que ele faz, ou aquilo que ele o faz digno de entrar nesse reino. Então, Jesus, ele coloca essa condição. Como é que se entra no reino dos céus? Como é que entra no reino de Deus? É ter essa consciência, é ter essa dependência de Deus para poder entrar no reino do céu, no reino de Deus. Enquanto nós acharmos que somos alguma coisa, enquanto nós pensarmos que nós conseguimos por nós mesmos alcançar Deus, ou fazemos algo por merecer entrar, não vamos entrar. Ou seja, nós não estamos sendo pobres, nós não temos essa condição, porque em nós mesmos nós achamos que nós somos passíveis ou somos merecedores de entrar no reino dos céus. E aí entra alguns conceitos, né, que algumas pessoas elas começam a articular e a usar e falar que dentro da visão dela, né, o padrão que ela tem, o padrão moral, o padrão de vida dela, concernente ao relacionamento com o próximo, a se relacionar com Deus, é o suficiente para alcançar a Deus. E aqui Jesus, ele descarta qualquer ideia, qualquer possibilidade de você por si próprio entrar no reino dos céus. É como se você se anulasse. É como se você tivesse a consciência de que se não tiver Cristo, né? Se você não tiver alguém para te colocar no reino, você não entra.
Então, qual é a condição de entrar no reino dos céus segundo Jesus? Ser pobre de espírito. É esvaziar, é anular, é não ter mais orgulho, é não ter mais o eu posso, eu sou capacitado, aquilo que eu faço moralmente, ou aquilo que eu pratico, eu sou merecedor, eu sou digno de entrar nesse reino. Não, Jesus, ele ensina que ele começa a ensinar a respeito do reino dos céus, né? Já no capítulo de número 3, ali com João Batista, ele já começa a anunciar isso, que é vindo o reino dos céus, que é vindo o reino de Deus, e para entrar nesse reino dos céus, nesse reino de Deus, tem que ser pobre de espírito. E Jesus encontra aqui, nesse cenário, mais à frente nós vamos ver, pessoas que se achavam possíveis, né? Se achavam ricas, entre aspas, o suficiente para terem acesso ao reino dos céus, a terem acesso ao reino de Deus, que por si só, por aquilo que elas fazem, pela maneira que elas vivem, por tradição ou por ser descendência, eles levavam isso e se achavam dignos de fazer parte do reino dos céus, se achavam dignos de entrar por si só, ou seja, pelo aquilo que eles fazem, por aquilo que eles vivem, pela cultura, por aquilo que eles estavam acostumados como ritual, e é isso. Como é que é, né? Segundo os moldes de Cristo, esse primeiro versículo. Quem é feliz, quem é bem-aventurado? Aquele que é pobre de espírito. Ou seja, aquele que se esvazia de si. Aquele que olha para si e fala, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu sou dependente, eu preciso de Deus. Esse sim tem condição de entrar no reino dos céus. Que Deus abençoe a sua vida.